Olá, pessoal. Bom, estamos aqui mais uma vez, né? Depois de muito tempo, falando a respeito das escrituras, né? Um tema tão importante que é a questão da Páscoa. Essa semana é uma semana importantíssima para nós cristãos e também para os judeus, que fala a respeito da paixão de Cristo no contexto dos judeus. É uma outra importância, né? É uma expectativa deles ainda por um Messias e as implicações da Páscoa para eles são outras. Mas para nós, o Messias já veio e a Páscoa ela é importante essa semana por causa que foi nessa semana que Jesus ele foi crucificado, ele foi transpassado, ele verteu seu sangue na cruz e ele foi e é o nosso Cordeiro Pascal, a qual no Antigo Testamento era um animal, mas apontava para o que hoje nós entendemos sendo o próprio Jesus, apontava para o Messias, que seria morto e nos daria a vida por intermédio do seu sangue e perdão de pecados, né? Então, nós vamos tratar primeiramente sobre uma cronologia, né? Nós vamos falar hoje sobre o Domingo de Ramos, a segunda-feira, né? E a terça, que nós estamos hoje. Hoje estou gravando aqui na terça-feira, então nós vamos falar sobre esses 3 dias hoje. E amanhã, na quarta-feira, a gente vai falar sobre o que ocorreu na quarta, na quinta-feira, o que ocorreu na quinta-feira, os eventos mais importantes, e na sexta-feira nós vamos falar sobre o julgamento, sobre a questão da sua crucificação, da sua morte, tá? E no outro vídeo também eu vou falar sobre a mensagem da cruz, o que que a cruz representa, tá? E qual a sua mensagem, por que que é tão importante a cruz para nós cristãos, tá bom? E no sábado vamos falar sobre algum ponto ali. O sábado é mais, digamos assim, é um pouco mais frio, né? Mais tranquilo, porque Jesus está morto, sepultado, enfim. Mas a gente vai tratar alguma coisa sobre o sábado ali e no domingo a sua ressurreição e o que isso implica para nós como igreja do Senhor, tá bom? Então, dito isso, vamos lá para a Semana Santa, a sua cronologia, ok? Bom, aqui eu fiz um slide com uma ordem, né? A cronologia que a gente vai seguir aqui, na verdade. Então, dentro desse contexto, a gente vai estar. Deixa eu mudar aqui a câmera. A gente vai estar falando sobre o Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição, né? Então, eu salvei essas imagens, que a imagem ela é importante também, né? Falando do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, aí também aqui a quinta, entre quinta e sexta-feira, a madrugada, né? A sexta-feira, onde ele é crucificado às 9 horas da manhã, não é verdade? Aqui o túmulo, né, onde aí é o sábado, onde ele passou, né, Jesus passou morto, né, digamos assim, no sábado, e no domingo a sua ressurreição, tá? Então tá aqui depois eu vou mandar, né, pro pessoal aí que tá no grupo lá do WhatsApp, da, e esses slides, né? E vai estar lá essas imagens de uma cronologia que é tão importante, tá bom? Bom, vamos lá. Domingo.
O domingo, né, que passou agora, o domingo de Ramos, né, a gente, a gente pelo motivo de saúde não pôde gravar o domingo, mas o domingo de Ramos, ele é importante porque Jesus, ele entra em, em Jerusalém, né, montado num jumentinho, e gente, a cronologia aqui, né, abrindo aspas aqui, a cronologia eu vou fazer em Marcos, o Evangelho de Marcos, exceto uma outra passagem que pode ser que não tenha em Marcos, mas é importante estar em algum outro evangelho, mas o, no modo geral eu vou falar de Marcos, né? Que Marcos traz uma cronologia mais exata, assim, e a gente vai falar pelo Evangelho de Marcos, a partir do capítulo de número 11, tá bom? Então vai do 11 até o 16, ok? Então, domingo. Domingo, Jesus ele entra em Jerusalém, tá? Montado num jumentinho. E isso é importante porque o que acontece, né? Jesus pede para os seus discípulos irem pegarem um jumento, um jumentinho, né? Um evangelista, né? O Mateus, ele fala que são dois, né? Mas provavelmente era o jumentinho e sua mãe, mas o jumentinho que nunca foi montado, ele monta nesse jumento e os discípulos jogam roupas nesse jumentinho para ele montar em cima, e dentro disso uma multidão, né, começa a jogar as suas vestes, né, as suas roupas, suas capas na passagem de Jesus, né? E uma coisa que chama atenção é que eles estão com ramos, jogam ramos também e estão gritando Hosana, Hosana nas alturas, ou seja, bendito é o que vem o nome do Senhor. Eles estão ali. Como é que eu posso dizer? Eles estão dizendo, em outras palavras, que Jesus Cristo ele é o Messias prometido e aderindo a Jesus Cristo, que ele é o ungido do Senhor, aqueles que estão esperando e rei deles. Eles estão afirmando com aquelas palavras que Jesus é o rei davídico, é a descendência de Davi que viria, porque há uma promessa, uma aliança, né? Há uma promessa de um reinado eterno, de um reinado que não teria fim sobre a vida, tanto de Judá, que o cetro não sairia da mão, né? Tá lá em Gênesis 49, e também a aliança davídica que Deus faz com David, que dentro da sua descendência haveria uma perpetuidade no reinado, né? E de que sempre haveria um descendente que se assentaria no trono. E dentro dessa descendência viria o Machia, viria o ungido do Senhor. Então, Jesus, ele é da descendência de Davi, e ele está entrando ali, está vindo em Jerusalém, está descendo ali o monte naquele jumentinho, está entrando em Jerusalém, e o povo está reconhecendo que Jesus ele é o rei, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi a confirmação mais concreta de que ele é o rei dos judeus, né? Então os judeus estão dizendo, ele é o nosso rei, ele é aquele que haveria de vir, né? E isso mostra um cumprimento da escritura. Mais exatamente, o livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está dizendo que Jesus ele entraria como o seu rei montado num jumento, né, num jumentinho, no filho de uma jumenta. Então, Zacarias 9:9, eu deixei aqui a referência, está sendo cumprido na pessoa de Jesus naquele instante, ok? Então, o povo está introduzindo Jesus ali, digamos assim, como rei, vindo como rei. A expectativa deles era que Jesus, ele naquele momento, naquela entrada ali, a expectativa deles era que Jesus colocasse os romanos para correr, fizesse uma revolução armada, como havia acontecido com os macabeus há tempos atrás, há cerca de mais de 100 anos atrás.
eles tinham essa expectativa, só que Jesus mostra um outro reino diferente. Mas aquilo ali comprovava que Jesus ele é o rei dos judeus. Só que, pelo fato deles entenderem de forma equivocada esse reino que Jesus trouxe, eles acabam crucificando Jesus uma semana depois, né? Só que aquela evidência ali mostra Jesus como sendo o rei deles agora. O reino dos céus é chegado. E aquele reino precisava de um rei. E o rei é Jesus. Então, o reino de Deus era chegado pela pessoa de Jesus. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostrava que o rei daquele reino era Jesus Cristo. Era Jesus que estava entrando ali, Jesus de Nazaré. Então, eles estão dizendo: olha, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse é o nosso Messias, esse é o nosso ungido. E ele é o nosso rei também. Por quê? Porque o Messias, ele traria um reino também. Ele seria um rei, ele seria o rei, sacerdote, profeta, ok? Ele traria de volta a paz para o seu povo. Ele traria de volta a bonança, ele traria de volta as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac, as bênçãos de Jacó, ele traria. Mas só que essa paz que o povo esperava era por meio do que Davi fez. Por quê? O Davi trouxe paz também ao povo, descanso de todos os seus inimigos. Mas como? Através da guerra, né? Nós vimos que no reinado de Salomão, Salomão não guerreou, não pegou em armas, né? Ele simplesmente ia lá, fazia um acordo, só que já havia um domínio que Davi conquistou lá atrás através da espada. Só que Jesus não, ele vem trazer uma outra paz, né? Que nós vimos por intermédio do próprio Zacarias, nós vimos. Essa paz é diferente. Ela é a paz através de ceder ao seu inimigo, né? a, a paz que Jesus veio trazer é uma paz que eles teriam que abrir mão do seu orgulho e teriam paz, né? Então, se o inimigo te pede para andar uma milha, anda com ele duas. Se ele pedir a vestimenta, dá logo a capa, né? Mas eles não entenderam. Só que aqui eles reconheceram que Jesus, ele era rei. Esse evento evidenciou a chegada do rei davídico, que haveria de vir e governar o seu povo. Então, ele trouxe o reino e a pessoa dele mostrava: eu sou o rei, né? E eles reconheceram isso. Só que a expectativa deles era outra, porque Jesus pegasse em armas mesmo, por isso eles se frustraram, tá? Então, domingo de Ramos, ok? Por causa que eles lançaram seus ramos, ficou conhecido como domingo de Ramos, e provavelmente eles estavam numa festa, né? E usava esses ramos aí, ok? Então, o domingo. Agora vamos para segunda-feira aqui. A segunda-feira, ela é importante também. Jesus, ele entra em, em Jerusalém e ele, dentro desse contexto, ele fala algumas coisas, ele, né, ali ele traz algumas verdades, mas está mais no Evangelho de Mateus. Só que a gente vai se atentar à questão da entrada dele, o que significava, ok? No dia seguinte, o que acontece? Jesus, na última semana dele, provavelmente ele passou em Betânia, ali com seus amigos, na casa também de. Nós vamos ver que na quarta-feira, né, ele é ungido em Betânia e ele está na casa de um homem que é chamado o leproso, né? E ele está ali e ele é ungido, né? Em Betânia, então, provavelmente é Simão o leproso, tá? Então, provavelmente o que acontece? Jesus, durante essa semana, ele ficou indo e vindo de Betânia, também que era próximo de Jerusalém ali, exceto na quarta e na quinta-feira, ele não.
Ele não foi para o templo, porque já estava chegando a hora dele também, e a Páscoa, enfim, ele ficou um tempo reservado ali porque ele já sabia o que ele ia enfrentar, né? Mas Jesus ele entra no domingo, na segunda-feira depois ele vai para Betânia, na segunda ele volta, né? E interessante é que na segunda-feira ele vem para o templo e no caminho do templo ele tá com fome e ele vê uma figueira, né? Isso acontece na segunda-feira. Ele vê a figueira e ele só vê folhas na figueira, né? Ele se aproxima da figueira e ela só tem folhas. E ele amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, o que que ele vê? Ele vê cambistas, ele vê vendedores de animais. Por quê? Na lei de Moisés, na Torá, isso está lá em Números, capítulo de número 9, se não me falha a memória, 8, 9, mas tem Deuteronômio também repete, mas na lei de Moisés, o que ocorria? Aqueles que estavam longe, porque todo mundo tinha que ir pelo menos 3 vezes ao ano a Jerusalém, né? Ou ao tabernáculo antes de ter o templo, mas depois do templo era em Jerusalém, ou seja, eles tinham que ir no templo pelo menos 3 vezes em Jerusalém, tinham que ir fazer essa peregrinação. E muitas pessoas moravam longe, né? Não moravam em Jerusalém, moravam em regiões circunvizinhas ou até mesmo mais longe, fora da Palestina, né? E aí, eles tinham que ir para Jerusalém. Então, vamos, o contexto da Páscoa. Na Páscoa, todo judeu tinha que estar em Jerusalém, tinha que ir no templo, tinha que oferecer seu sacrifício, tinha que apresentar, né, o seu cordeiro ali, tinha que sacrificar ao Senhor, né? Tinha que participar da Páscoa, enfim. Todo judeu tinha que participar da festa da Páscoa. Só que, vamos supor, a pessoa morava fora, morava longe, né? Nas regiões circunvizinhas, mas às vezes muito longe. Então, para ela vir com um animal de longe da casa dela até chegar em Jerusalém, era muito penoso, né, com aquele animal, enfim. Então, o que que acontecia? Eles pegavam o dinheiro e iam com o dinheiro para comprar esse animal lá em Jerusalém, no templo, para eles sacrificarem. Só que aí entra a questão dos vendedores de animais. Só que também tinha outra questão. Porque o dinheiro do templo era um dinheiro diferente, né? Da moeda romana, enfim, do dinheiro que é normal. Tinha um dinheiro que era específico, uma moeda específica do templo. Então, por isso tinham os cambistas, né? Que eles faziam esse câmbio, né? Eles trocavam o dinheiro, a pessoa trazia uma moeda, trazia o dinheiro lá, e eles trocavam pelo dinheiro do templo para ele poder comprar o seu animal para oferecer o sacrifício. Então, Jesus chega, isso tá aqui em Mateus 11, capítulo 11, versículo 12 até o 19, que Jesus ele chega e encontra aqueles cambistas, aqueles vendedores de animais, e o que ocorre ali? Esse texto dá a impressão que Jesus ele perdeu o controle, né? Ele ficou irado, é, chegou a perder o controle, mas na verdade ele não é que ele perdeu o controle, né? O evangelista João diz que os discípulos olharam e entenderam e se lembraram da escritura quando diz que o zelo pela tua casa me consome, que está em Salmos, né? Por quê? Porque Jesus olha aquilo e vê que a casa de Deus, a casa do Pai dele, está sendo distorcida, o intuito dela está sendo totalmente distorcido. Então, o que que ele faz? Ele pega um chicote e ele começa a expulsar os cambistas, os vendedores de animais, e ele começa a derrubar as mesas. E ele fala uma frase importante: não está escrito
a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ali Jesus mostra que ele tem autoridade e que ele é zeloso pela casa do seu pai. Nós vamos ver mais para frente que ele é questionado, né? Com que autoridade você faz isso, né? Mas o que acontece? Jesus ali, ele estava indignado com a falta de reverência a Deus dos representantes da lei. Os representantes da lei que deveriam ser as pessoas mais zelosas pela casa de Deus, eles estavam interessados em outras coisas, benefícios financeiros, né? Mas ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, né? Vocês transformaram ela em covil de ladrões. Então é interessante essa questão. Nós temos a segunda-feira. E Jesus, depois disso, cair da tarde, eles saíram e voltaram para Betânia. Agora nós temos a terça-feira, que é o dia que nós estamos hoje. Na terça-feira, Jesus, ele pela manhã, ele vai ao templo de novo. E ele passou pelo mesmo caminho, certo? Lembra-se, na segunda-feira, ele foi, estava com fome, viu uma figueira à distância e falou: vou comer um fruto dela. Só que chegou lá, só tinha folhas. Ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, ele passa, só que ele passa e os discípulos chamam ele: Senhor, mestre, a figueira que você amaldiçoou se secou totalmente. Jesus responde: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante daqui ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Eu estou lendo na versão da NVI, tá, gente? Então, assim, aqui há alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus ele amaldiçoou a figueira na segunda-feira, na terça-feira ela está totalmente seca. Ele disse: jamais nasça fruto de ti, nunca mais nasça fruto de ti. Então a figueira se secou. E os discípulos ficaram, né? Mestre, a figueira se secou. Aí ele falou: olha, se vocês tiverem fé, né, e crer em Deus, vocês vão dizer: esse monte passa daqui para colar e vai passar, né? E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Ele dá um alerta também a respeito do perdão, né? Você perdoa, você será perdoado. Quando você vai orar ao Senhor, tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra você, você perdoa, né? E você será perdoado. Então, é, ele dá esse tipo de ensinamento e também fala a respeito da fé, não é verdade? Então, chama atenção essa questão, a figueira, né? E também a questão desse ensino. Então, ele volta, vai para o templo de novo. Quando ele chega a Jerusalém, chega no templo, ele é questionado, né? Ele é questionado pelos líderes religiosos a respeito da autoridade dele. Por quê? Porque na segunda-feira, no domingo ele entra como rei, né? Lembra-se disso. No domingo ele entra como rei. Na segunda-feira ele vai e derruba lá a mesa dos cambistas, pega um chicote e ele faz toda aquela coisa e fala: olha, vocês estão fazendo a casa do meu pai de covil de ladrões. Então ele é indagado. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? E Jesus ele responde a pergunta com outra pergunta, né? Por que a questão da autoridade dele é questionada? Porque Jesus ele está no embate, faz um embate com os líderes religiosos, porque aquele sistema de comércio que estava correndo ali no templo era com aval e eles levavam dinheiro naquilo, era com aval deles.
né? Não só aval, mas eles apoiavam de uma forma que Jesus ele viu isso, ele percebia isso. E eles apoiavam aquilo porque tinha lucro, na verdade. Então, o que que Jesus fala para eles? Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, eles indagam a autoridade. Qual autoridade você está fazendo isso? Você está nos enfrentando aí. Jesus fala, ó, vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, o batismo de João era dos homens ou de Deus? Então, aí eles entram em parafuso. Por quê? Porque João, eles olhavam para João e podiam olhar João com o olhar de que ele não era profeta, mas o povo tinha como profeta. Então, se ele fala que eles falam que é dos homens, o povo poderia pegar eles em calça curta e, né? Porque o povo tinha João como profeta. Mas também se ele falasse que era de Deus, Jesus ia perguntar para eles: então por que vocês não creram, né? Então, por isso, o que que acontece? Eles pega e faz o quê? Opa, saiu aqui. O que que eles fazem? Eles respondem: não sabemos. Aí Jesus fala: também tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Veja bem, né? A sabedoria de Jesus ali. Então, Jesus é questionado da autoridade, e depois disso, Jesus fala uma parábola dos lavradores, né? E o sinal dos fins dos tempos. Eu quero me prender um pouco aqui a questão dos fins dos tempos. Por quê? Porque a questão dos lavradores, depois vocês leem, tá? A partir do capítulo de número 12, versículo 1 até o 12, tá? Eles também falam do pagamento de impostos, a pergunta ali, né, bem, como é que eu posso dizer assim, insinuosa para que Jesus pudesse cair em alguma armadilha, né? Mas Jesus, ele se sai muito bem, como sempre, né? Então, ele fala, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, conhecemos. Fala da realidade da ressurreição, a questão dos saduceus que não acreditavam em ressurreição, né? E Jesus, ele é indagado, uma mulher que teve 7 maridos, e os 7 irmãos que se casaram com ela, né? Porque foram morrendo. O primeiro morreu, era casado com essa mulher, e não teve filhos, então a lei do levirato, né? Ela vai se casa com o segundo irmão, ele morre também sem deixar filhos, e assim ela se casa com todos eles, depois ela acaba morrendo e não tem filhos. Então, na ressurreição, de quem que ela vai ser marido, se não se casou com todos? Então, Jesus, ele fala que o reino, né, a ressurreição é diferente, não? Vocês errais por não examinar, né? Errais as escrituras por não conhecer o reino de Deus. Então, lá vocês não casam nem dão um casamento, serão como os anjos, né? E outra questão é que Jesus ele fala, olha, quando Deus fala, quando o Pai fala, né? Deus fala sobre a eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não está falando de homens mortos, ele está falando de vivos, porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, né? Então, é, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados, né? Então, Jesus ele mostra ali a questão que a ressurreição é evidente, ok? É um fato palpável porque Deus ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, ok? Deus é indagado a respeito do maior dos mandamentos, e ele fala também que ele é o Cristo, né? Ele é o Senhor, descendente de Davi, só que ele é maior do que Davi, porque Davi chama ele de Senhor, né? Então ele não pode ser filho, né? A, a questão da divindade ali é interessante, porque Jesus ele é divino, ele é Deus. Mas as escrituras dizem que o Messias seria chamado filho de Davi, porque veio da descendência de Davi. Só que antes de Jesus encarnar, ele já é Deus, ele já, na eternidade, ele já subsiste, ele já existia, né? Então, é,
Eles falam, ele é filho de Davi. Só que Jesus fala, mas como que Davi, inspirado por Deus, diria ao Senhor, ao meu Senhor, né? Então ele está dizendo que o, ele próprio, Jesus, ele já é antes das coisas. Ele já é antes de Davi, ele já existe antes de Davi. Então ele não pode ser filho de Davi, é interessante. Mas ok, o sinal dos fim dos tempos, para nós encerrarmos aqui. Antes eu vou pegar esse texto aqui, por exemplo, o lamento de Jesus é só retratado em Mateus, é um dos textos que só tem em Mateus. Mateus capítulo 23 e versículo 37. Diz assim, olha: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão, mas até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, a questão aqui é que Jesus, ele lamenta sobre Israel, né? Lamenta sobre Jerusalém, sobre o povo dele. E ele diz, olha, eu quis ajuntar vocês, né? Como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram, né? Então, haverá, né, uma consequência aí agora, porque vocês não aceitaram, vocês não creram em mim. Então, a sua casa ficará deserta. Mas dentro desse sermão, né? Sermão escatológico de Jesus, porque Jesus está saindo do templo, né? Ele fala das parábolas, ele mostra a sua autoridade, porque não fala de onde vem a autoridade dele, né? Mas ele mostra por parábolas e também pelas respostas que ele dá, pela pergunta que ele faz também, ele mostra a sua autoridade, né? Que ele é vindo dos céus, que ele é vindo de Deus. Mas ele está saindo do templo. Quando ele está saindo, os discípulos, olhando a arquitetura do templo, aquela coisa, né, esplendorosa, olham para ele e diz: Olha, mestre, né? Que pedras enormes, que construções magníficas. Aí Jesus diz para eles: Olha, tá vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Isso chama a atenção dos discípulos. Por quê? Porque eles falam, poxa, o que vai acontecer, né? Que essas pedras vão ser derribadas. E aí eles fazem três perguntas a Jesus, dentro de uma só. Primeiro, quando acontecerão essas coisas? Que coisas são essas? Essas pedras serem derribadas. Que sinais haverá da sua volta, do seu retorno? Porque Jesus já havia falado sobre isso para eles, que um dia ele ia voltar. Então, que sinais virá da sua vinda, acontecerá da sua vinda? Lembra da questão da ressurreição dos mortos? Eles tinham isso na sua cabeça, ok? Então, eles tinham a questão do julgamento, a questão de que haveria uma ressurreição, de que Jesus voltaria para eles. E a terceira é, e o dos fins dos tempos? Quais os sinais da sua vinda e quais os sinais dos fins dos tempos? Então, Jesus foi indagado sobre três perguntas em uma só. Aí Jesus começa a responder, né? Que ninguém vos engane. Nós sabemos lá tá em Mateus capítulo 20, a partir do 23, ele começa a falar dos hipócritas, dos fariseus, ele bate bastante nos escribas, nos fariseus hipócritas, e no capítulo 24 ele começa a falar dos fins dos tempos. Então ele aqui está no Marcos, tá? No capítulo 13, ok? Capítulo 13, versículo 1 em diante. Ele começa a falar, olha, que ninguém vos engane. Então, ele começa a falar do período escatológico, também da questão
de que o templo será destruído. Isso ocorre em 70 depois de Cristo. Ele fala algumas coisas que se aplicam àquele contexto imediato, por quê? Porque uma das falas de Jesus é não passará essa geração antes que essas coisas aconteçam. E de fato, não passou. Porque Jesus ele morre em cerca de 33 antes de Cristo, da era cristã, né? O ano 33, e em 70 ocorre a queda, né? A destruição do templo pela última vez, né? Então, Jesus, ele fala da queda do templo e ele fala também dos eventos futuros que ainda não ocorreram, né? Mas ele fala dos sinais. Lembra-se a pergunta: o, quando ocorrerão essas coisas, a destruição do templo, né? Que não vai sobre a pedra, sobre pedra. A segunda questão: que sinais haverão da sua vinda? Então, Jesus ele dá os sinais, fala dos sinais. E terceira coisa, e dos fins dos tempos, sinais da sua vinda e dos fins dos tempos. Então, esses eventos dos sinais que Jesus fala está intimamente ligado com o futuro escatológico. Há algumas partes que ocorreram na queda de 70, como por exemplo, ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando, isso quando ocorreu a queda do templo em 70, isso foi marcado. Por quê? Porque as mulheres que estavam grávidas, elas tiveram muitas delas a barriga cortada, seus bebês arrancados por causa que eles estavam, os soldados romanos estavam procurando ouro, né, dinheiro ou ouro, procurando ali alguma coisa para eles, porque muitas pessoas engoliram, né, ouro, engoliram alguma coisa para tentar escapar, né, com o seu dinheiro por causa que eles foram saqueados, né? Então, aí muitas pessoas eram abertas a barriga mesmo, e as mulheres grávidas, não importava, eles não estavam nem aí. Foram abertas suas barrigas. Então, ai das mulheres que estiveram grávidas amamentando, porque ah, aquilo ali foi marcante, porque as mulheres, mesmo grávidas, elas tiveram a sua barriga cortada, né? Muitas delas. Então, assim, mas isso aponta também para um futuro, né? Nós vemos que o capítulo 13 ele traz o Marcos, ele traz resumidamente sobre esse período que Jesus fala dos fins dos tempos. Porém, o evangelista Mateus, ele fala bastante mais abrangente, né? Ele pega o capítulo 24, 25, que fala a respeito das parábolas das 10 virgens, dos 10 talentos, né? Ele fala mais, digamos assim, mais amplamente sobre esse discurso de Jesus. Então, o que Jesus está tratando aqui? Ele está mostrando que ele conhece o futuro, que ele é profeta, né? Porque ele fala de algo que ocorreu e que ele adiantou já, não vai ficar pedra sobre pedra, e também o fim dos tempos. Olha, que ninguém vos engane, porque vai vir muitos em meu nome, dizendo que é o Cristo. Não segue eles. Ou então que o Cristo está lá, que o Cristo está colar. Não vai, ok? Porque, primeiro, antes disso, guerras, rumores de guerras, irmão contra irmão, filho contra pai, enfim, vai ter vários sinais que vão apontar para o que vai acontecer, ou seja, para o meu retorno. Haverá sinais, né? Então, dentro de todos esses eventos que vão apontar para a minha chegada, vai anteceder, ainda não é o fim, é o começo, né, das dores. Então, vai anteceder a minha volta e o fim dos tempos, ok? Então, Jesus ele mostra aqui na terça-feira, dentro desse discurso, que ele é profeta, ok? E que ele conhece o futuro, né? Então, é muito importante, porque Jesus ele não só é Deus, não só é rei, não só é Senhor, mas ele também é profeta, ele é sacerdote, ele é nosso sumo sacerdote, ele é o nosso ah, substituto,
né? O nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso profeta, legislador e juiz, né? Então, dentro de todos esses, Jesus, ele é profeta, ele conhece o futuro. Ele em vida aqui, de forma carnalmente, né, aqui, né, como pessoa aqui, ele, ele previa, ele sabia o futuro. Ele é profeta. Tudo por obra e graça do Espírito Santo, aqui em vida, aqui na terra, sim, mas ele é profeta, né? Ele é Senhor, ele é rei, ele é da descendência de Davi e ele é profeta. Tá bom? Então, gente, domingo, segunda, terça-feira, de uma forma bem resumida aí, e mesmo assim ainda ficou grande, né? Acredito, mas que possa edificar. Amanhã, quarta-feira, vai ser um vídeo bem menor, e na quinta, na sexta, que seja para edificação dos irmãos, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Tendo alguma dúvida, nos procure, tá bom? E vamos seguir firme aí até o retorno do Senhor Jesus e também até domingo da ressurreição, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima.